E aí pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para a aula de Química Inorgânica? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, porque agradecer é fundamental, né, aos professores do Departamento de Química Inorgânica, professora Adriana Duarte e professor Marco, porque eles foram essenciais para que eu pudesse estar aqui, tá? Bom, feito o agradecimento, vamos para o assunto. Bom, nós vamos trabalhar com a teoria do campo cristalino, com TCC. Mas, para isso, nós temos que ter uma visão geral, uma visão espacial das geometrias, né? Aqui dos orbitais, quem é dXZ, quem é dXY, enfim. Bom, como vocês viram em sala de aula. Vamos supor que nós tenhamos uma geometria octaédrica. Eu digo geometria octaédrica porque você pode ter várias geometrias. Lá do primeiro ano da graduação vocês verem, química geral, né? Geometria tetraédrica, octaédrica, bipirâmide pentagonal, aquela conversa toda lá. Mas nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com a geometria octaédrica. Mas se o exercício falar que a geometria é tetraédrica, você vai ter que adaptar, não adaptar, porque cada um tem o seu, né, o seu desdobramento, mas você vai ter que analisar separadamente. Bom, de acordo com a teoria que estiver sendo proposta. Bom, como eu estou trabalhando com uma geometria octaédrica, por quê? Porque eu tenho um hexagonal aqui, ó. 1 ligante, 2 ligantes, 3 ligantes, 4 ligantes, 5 ligantes, 6 ligantes. Então esses aqui são os ligantes. E aqui que está no meio, esse emaranhado que está aqui no meio, é o nosso metal. Então o metal está no meio e os ligantes estão aqui, tá? Bom, enfim, a gente também precisa ter uma ideia de coordenadas. Quem é o eixo Y, quem é o eixo X e quem é o eixo Z. Esse aqui que está na vertical, ó, de marrom, e aqui embaixo que está em branco, esse retão aqui na vertical, é o nosso eixo Z. Esse eixo que está na horizontal, como vocês podem perceber, em verde e em rosa claro, é o eixo X. E esse eixo que está entrando na sua tela aqui, que está representado pela cor azul marinha, e aqui atrás, né, na minha frente, que está entrando em mim aqui, em verde, é o eixo Y, tá? Então, primeiramente, saber localizar eixo Z, Y e X. E aí, como nós estamos trabalhando com orbitais do tipo D de dado, né, dependendo da localização do seu orbital, você vai ter uma nomenclatura específica. Bom, vamos supor que esse lápis de cor verde seja o orbital, tá? Hipoteticamente, evidentemente. Bom, se esse orbital estiver entre aqui o eixo X, que é o rosa, e o eixo Z, que é o marrom, se ele estiver aqui, então ele será qual orbital? Orbital DXZ, entenderam? DXZ. Caso este orbital esteja situado entre os eixos Y e Z, se ele estiver aqui, ele vai ser DYZ, tá? E assim por diante, e assim sucessivamente. O que você tem que entender, pessoal, é que existem orbitais que estão situados entre os eixos, como esses que eu falei para você, né, no caso do DXZ, né, no caso do DYZ, né, esses orbitais eles estão entre os eixos. Entretanto, existem orbitais que estão situados no próprio eixo. Bom, olha só, então os orbitais DXY, DXZ e DYZ se encontram entre os eixos. É o que eu acabei de explicar para vocês. Entretanto, como eu disse, existem orbitais que estão no próprio eixo. Por exemplo, esse daqui, ó, vocês, nos livros de química inorgânica, vocês vê a figura do orbital, fica mais fácil de visualizar. Mas vamos supor que aqui eu tenha, aqui eu tenho o eixo Z, né? Se eu tiver um orbital aqui no eixo Z e aqui, né, e aqui embaixo, o que vai acontecer? Eu vou ter o DZ2, porque a configuração do DZ2 é aqui em cima, aqui embaixo e uma espécie de um anel aqui no meio, porque ele está nos eixos, ele está no próprio eixo, diferentemente dos orbitais X, Z, que está entre os eixos, a YZ, que está entre os eixos. Então, o DZ2, ele está no próprio eixo, ele assume a forma, não é que ele assume, né, a forma, mas ele está no eixo, ele não está entre os eixos. Então, quem está no eixo? O DZ2 e o DX2 menos Y2, tá? Bom,
aí, para vocês visualizarem melhor, tem os livros de Química Inorgânica. Mas aqui no grupo da Química, eu postei um resumo, e aí eu peguei uma figura para ilustrar os orbitais, né? Quem está nos eixos, quem está entre os eixos, tá? Bom, mas isso aí vocês têm uma ideia, mais ou menos, porque olhar na figura vocês já sacam na hora, tá? A questão é a teoria do campo cristalino. O que acontece, pessoal? Como nós estamos trabalhando com o orbital D, a gente sabe que no orbital D nós temos 5, né? Na verdade, quando a gente trabalha lá no ensino médio, a gente estuda, né, os orbitais, a gente vê aquela conversa, né? Que cada quadradinho é um orbital. Não é isso. É que no orbital D eu posso ter, né, um orbital aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Mas todos eles são orbitais do tipo D. Então nós temos 5 orbitais do tipo D de dado, né? Se for orbital S, quantos orbitais nós temos? Um orbital. Se for orbital P de pato, quantos orbitais nós temos? 3. Se for orbital P, nós temos 5. Se for orbital F, nós temos 7. Mas não interessa o S, o P nem o F. O que interessa é o orbital D. E no orbital D, nós temos 5 tipos de orbitais D, tá? Como vocês podem perceber. Nós podemos representar os orbitais na forma de energia. Você coloca o eixo, né, da ordenada, que é o eixo Y, aqui representando a sua energia. E aí o orbital você pode representar de duas maneiras, né? Grosseiramente, a título de representatividade apenas. Você pode representar simplesmente por um traço, um risco, como queira, ou colocar o quadradinho aqui, o vulgo quadradinho, tá? E o que vai acontecer? Os orbitais D, eles vão se desdobrar em dois outros orbitais, não outros orbitais, não é orbital que fala, mas ele se desdobra em outros dois patamares, digamos assim, que é o T2G e o EG. Quando que o T2G vai estar embaixo e quando que ele vai estar em cima? Horas. Se nós estivermos trabalhando com a geometria octaédrica, que é o nosso caso, o T2G, que é triplamente degenerado, o que é triplamente degenerado? Que possui a mesma energia, os três possuem a mesma energia. O T2G vai estar abaixo, enquanto que o EG vai estar em cima. O EG, diferentemente do T2G, é duplamente degenerado, certo? Bom, então aqui nós vamos ter, né, como é a geometria octaédrica, esse aqui é o T2G e esse aqui de cima é o EG. Reiterando o que eu disse anteriormente, os orbitais dx2 menos y2 e dz2, eles estão entre os eixos. Já dxy, dyz e dxz estão entre os eixos, tá? O que vai acontecer? Nós temos aquela história que o professor Marco disse em sala de aula, que nós temos campo baixo, não é campo baixo que fala, é porque dependendo do livro que você trabalha, se for em inglês, se for, né, em português, cada um tem uma tradução. Mas assim, o que nós temos, a grosso modo, é campo fraco, que em inglês fala wake field, né, que é fraco, campo fraco, wake field, campo fraco, e o campo forte, né, lá que é o campo forte, que é strong field. Essa aqui não é aula de inglês, é só para você saber que esses termos que eu estou falando, não é que eu quero mostrar que eu sou inglês. Todo mundo tem noção, né, cada um, né, já aprendeu, enfim, se não aprendeu, estão aprendendo. Mas o que acontece? O que eu quero dizer é que a tradução vem do inglês. Não é um termo que eu estou inventando, tá? Por isso que é wake, é porque é fraco, então é campo fraco. Strong é forte, campo forte. Então existem dois tipos de campo. O campo fraco, que é o wake field, e o campo forte, que é strong field. O que acontece? Quando nós temos um campo forte, o que nós vamos ter? Nesse campo forte, nós temos um spin baixo. Sempre ao contrário. Então, se o campo é forte, o spin é baixo. Se o campo é fraco, o spin é alto. Mas vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com isso, que eu vou explicar já já para vocês, tá? Então, recapitulando, tá certo? Retomando o que eu estava dizendo, né? Então, se você tiver... Quando eu falo, outra informação que vocês têm que ter, pessoal. Quando eu falo campo fraco, eu estou falando de um delta octaédrico fraco. Porque essa diferença de energia entre o T2G, no caso para a geometria octaédrica, e o EG, essa diferença de energia, né, didaticamente,
cientificamente nós chamamos de delta octaédrico. Né? Por que delta octaédrico? Não adianta você decorar isso, tem que entender. Delta é o que? A gente aprende lá na física. Delta V, diferença da velocidade. Delta é uma diferença, é uma variação. No caso da variação de energia, por isso que é delta. Octaédrico, porque nós estamos evidentemente trabalhando com um campo, né, de uma geometria octaédrica. Então por isso que é o delta octaédrica. Se essa diferença de energia, ou seja, se este delta octaédrico for baixo, devido à proximidade de um pelo outro, nós temos spin alto. Né? Então você pode falar que o campo fraco, que apresenta spin alto, ele tem o quê? Ele tem um baixo delta octaédrico, porque ele está muito próximo um do outro, né? Grosseiramente dizendo. Caso exista o contrário, ou seja, o T2G estiver mais afastado do EG, o que vai acontecer? A diferença desse patamar com esse patamar vai ser muito elevado, vai ser alto. Portanto, o delta octaédrico vai ser grande. Quer dizer que nós temos um campo forte. E se nós temos um delta octaédrico elevado, se nós temos um campo forte, consequentemente, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a spin baixo. Entenderam isso, gente? Não é para decorar, quem tem delta octaédrico baixo tem spin alto, enfim. Não, tentem entender o que nós estamos representando, tá? Bom, beleza. Deixa eu ver o que eu tenho que falar aqui pra vocês, tá? Bom, já foram 11 minutos de vídeo. Se eu continuar na sequência, vai acontecer duas coisas. Vai acumular muita informação, você vai ficar cansado, saturado, e depois vai demorar para carregar o vídeo e vai interromper no meio e aí vai ficar chato, tá? Mas é isso aí, pessoal. Estudem bastante e a gente vai arregaçar aí, tá? Muito obrigado. Valeu!